A paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde está, que nós possamos hoje meditar numa palavra tremenda, de grande edificação para as nossas vidas, e que possamos, através desse vídeo, chegarmos mais próximo do trono de Deus. Oi a todos, meus amigos, meus irmãos. Assim como o irmão Rodrigo já falou, né? Hoje nós vamos trazer uma palavra na qual Deus tem tocado muito em nossos corações e nos tem trazido um entendimento, né? E eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre, lá em Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, onde Jesus vai falar assim: se alguém quiser vir após mim, terás que renunciar a si mesmo e tomar sobre si a sua cruz. E ele vai continuar dizendo: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então ele convida todos, né? Aquele que quiser ir até ele. Só que para isso tem uma condição. E essa condição é você perder a sua vida. E o que seria perder a sua vida para você ganhar ela? E essa é uma questão muito profunda, né? A qual Deus ele quer nos mostrar, né? Através do teu Espírito Santo, sobre o homem natural, o homem terreno e o homem espiritual. Que quando ele fala assim, perder a sua vida, significa a gente matar a nossa carne para vivermos no Espírito. E lá em Paulo também vai se referir sobre isso, né? Lá em 2 Coríntios. Vou abrir aqui para os irmãos, para poder compartilhar com os irmãos, né? Lá em 2 Coríntios 4, 4 e 10. Ele vai continuar falando assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, não é somente nós matarmos, né, a nossa carne, nós temos também que viver em Jesus, para que ele venha estar se manifestando em nossas vidas, né? E Paulo também vai falar lá em 1 Coríntios 2,16, vai falar sobre termos a mente de Jesus, de Cristo, né? Então, hoje nós vamos explicar sobre o que seria, né, vivermos em Cristo e termos a mente de Cristo, né? Irmãos, é verdade. Então, para que haja, né, uma conexão nossa com Jesus, porque Jesus ele veio para nos mostrar isso, né? Ele veio mostrar que ele diz ali na sua palavra, ele vai ser bem claro. Em Mateus 10 ele vai dizer que ele não veio trazer a paz. Ele não veio trazer a paz para este mundo, ele veio trazer a espada, né? E a espada ela vai gerar uma divisão do que é espírito e corpo, né? A Efésios vai mencionar isso, que a palavra de Deus ela é como se fosse uma espada de dois gumes. Ela traz divisão entre alma e espírito, né? Então, esse propósito de Jesus está no seu evangelho. Ele está dizendo lá, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Você deve perder a sua vida. Ah, mas como assim eu perder a minha vida? Sim, porque a palavra vai nos dizer que em Cristo, nele nós acharemos a vida eterna, né? E o que foi Cristo? O que foi Cristo? Cristo foi a palavra de Deus manifestada no corpo. E se você parar para observar a vida de Cristo, Jesus Cristo,
ela não foi uma vida que tem um propósito de satisfazer o seu eu. Ele não veio para fazer a sua vontade. Ele mesmo disse: eu faço a vontade do meu Pai. Eu cumpro os mandamentos daquele que me enviou. Então ele cumpriu a lei do seu Pai, todo o Antigo Testamento que pronunciava, que se profetizava sobre ele, ele veio e cumpriu. E então, além de cumprir, ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade que era do Pai. Ele veio como um rei, mas um rei espiritual. Ele teve um domínio, mas um domínio espiritual. Ele expandiu a igreja, mas não foi enquanto ele estava vivo. Ele expandiu depois. Então, primeiro, vai dizer lá a palavra de Deus, que sendo Deus, não teve, né, a usurpação de ser igual a Deus. Mas antes de tudo, o que ele fez? Se rebaixou, sendo um homem. Em forma de homem, foi levado à cruz. E ele vai dizer lá que nós precisamos, ele vai dizer para os seus discípulos e para nós, vai dizer um convite para todos, se alguém quiser, se você quiser chegar até Jesus Cristo, ser salvo, retornar às mãos do Criador, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que morrer. Amém? Amém. E dando continuidade, né, isso que o irmão Rodrigo tá falando, né, ele também vai mencionar lá em João, né, falando com Nicodemos, porque Nicodemos, ele foi ter uma conversa com Jesus e Jesus falou assim para ele, que para ele entrar no reino de Deus, seria necessário ele nascer da água e do Espírito, nascer de novo, né? E ele não entendeu isso que Jesus falou, assim, como pode, né? Nascer da água e do Espírito, né? Novamente, sendo eu já velho. E Jesus vai falar assim, se você não entende nem das coisas terrenas, quem dirá das coisas do reino de Deus? Então, o que Jesus quer dizer, né? A nossa mente, nós, homens, corpo carnal, nós só conseguimos ter o entendimento das coisas deste mundo, das coisas terrenas. Então, quando a gente fala sobre algo espiritual, a nossa mente ela não consegue compreender, porque é muito além do que a nossa mente consegue imaginar. Então, é isso que Jesus quis dizer para Nicodemos, né? Primeiro, ele teria que renascer de novo. E isso também quer dizer, quando nós temos a mente de Cristo, Jesus se manifesta em nós, nós vivemos em Cristo, ele nos dá esta oportunidade, né? Ele vai nos mostrar com os olhos espirituais, porque não será mais a nossa mente, mas sim a mente de Cristo, né? Sobre nossas vidas. Então é por isso que é necessário nós matarmos o nosso corpo, matarmos o nosso eu, para que a nossa carne, o nosso corpo não venha estar sobrepondo sobre o Espírito, sobre Cristo em nossa vida, né? Porque é só através dele que nós conseguimos ter essa compreensão do mundo espiritual. Exatamente. Então, muito vai se falar nas igrejas e na palavra sobre, né, nós nos ofertarmos em oferta viva ao Senhor. E a palavra oferta, ela quer dizer que é um desprendimento. Oferta quer dizer que você vai se desprender e vai ser generoso. Então a oferta quer dizer que você vai deixar algo, você vai dar algo. Então vai te desprender daquilo. E a oferta também significa generosidade. Então essa oferta nós temos que ofertar a nossa vida, o nosso eu. Aí sim, ofertando a nós mesmos, Jesus, com seu Espírito Santo, vai fazer o seu propósito, o que está escrito no livro, o que ele escreveu para nós, né? Vai dizer sobre alguns mistérios do nascimento, e
Ninguém tem uma alma igual a outra, não existe alma gêmea. Não, cada alma foi o Espírito de Deus que soprou em nossas narinas, mesmo lá no ventre das nossas mães. Então há um propósito a ser cumprido. Só que esse propósito, ele requer que nós tenhamos o quê? Uma renúncia, uma oferta, você entendeu? A Jesus Cristo. E eu quero deixar para você também o significado de consagração. Consagração quer dizer aquilo que foi separado para algo, né? Então, se você quer se consagrar ao Senhor, você tem que ser separado. Você tem que ser deixado de lado das coisas do mundo. Vai dizer, não ameis ao mundo, pois aquele que ama o mundo não ama a Deus. Então você tem que se consagrar. Não adianta você achar que, eu vou viver minha vida aqui, vou ter as minhas coisas, eu vou montar, né, o meu legado, a minha primícia, as minhas coisas, vou viver com a minha família, eu vou ali na igreja, vou cultuar, vou viver essa minha vidinha. Jesus vai dizer lá na parábola, vai chamar você de louco, 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 louco. Você foi louco de achar que é isso que é o propósito de Deus. Não é esse. Esse é um propósito do ser humano. Esse é um propósito de você alegrar sua alma. O próprio lá rico, ele vai dizer assim, regozija minha alma, pois você tem tudo o que você quer. Ele, cansado de ter tantas riquezas, tantos celeiros cheios, ele mandou construir outros maiores, encheu esses maiores, até que não podia ver mais como ele gastar tanta fortuna. Então, aparece para ele um anjo e vai dizer, louco, hoje mesmo te pedirei a sua alma, e que tu tens oferecido, que tu tens a oferecer a Deus. O que você tem a oferecer? Deus não precisa da gente para ser Deus. Ele já é Deus. Então, o que nós precisamos é ofertar a nossa vida, é tomar a nossa cruz, né? Paulo vai dizer, né, lá em Filipenses 1, né, que o viver é em Cristo. Filipenses 1, 21 vai dizer que o viver é em Cristo e o morrer é lucro. E isso daí é gratificante, porque o viver é em Cristo, é a vida de Cristo. E o que foi a vida de Cristo? Foi amor, bondade, generosidade. Em nenhum momento ele quis fazer a sua vontade, quis fazer a vontade do Pai e da Palavra. E é por isso, né, que a gente vai falar, né, igual a gente falou no vídeo anterior, né, sobre os frutos do Espírito, né, que a gente sabe como é o Espírito de Deus, o Espírito Santo está se movendo em nossas vidas. E esses frutos, ele vem frutificando sobre nossa vida, né? Que é o que o Rodrigo estava falando, o amor, a bondade, a benignidade. Então, para a gente poder entender também qual que é... Por que a gente não deve viver sobre a nossa carne, sobre... nós temos que viver sobre o Espírito, né? Sobre o nosso Espírito, sobre com Jesus Cristo se manifestando em nossa vida, né? Porque quando Adão e Eva, eles pecaram, né? A gente vai falar sobre a serpente. A serpente também sofreu uma condenação, né? Onde Deus vai falar que ela iria se rastejar sobre o ventre dela e do pó da terra ela iria comer todos os dias de sua vida. E sabemos que quem foi feito do pó da terra foi o homem. Então, o pó da terra é o corpo, né? A carne. Então, quando a gente fala assim, quando a gente fala que a serpente comeria, né, do pó da terra por toda a vida dela, esse sentido aí quer dizer que se nós não andarmos em espírito, não andarmos sobre a nossa carne, ela vai nos devorar. E é por isso que Deus vai falar assim pra gente que nós temos que renovar a nossa mente, que nós temos que ter a mente de Cristo, vivermos, né, renunciar à nossa vida, morrermos, né, para que nós possamos viver em espírito, para que a serpente não venha estar nos tragando, nos devorando, né? É isso mesmo. Então,
Gênesis 3:1 vai dizer, né? Condenação da serpente, vai nos falar também que ela vai rastejar sobre o seu ventre e comer, vai se alimentar do pó. E Gênesis 2 vai dizer que nós fomos feitos do pó, né? E eu quero deixar para vocês um pouco de conhecimento. O pó, em hebraico, ele significa 3 palavras. 3 palavras quer dizer Rain, olho, né? Pen, boca, e Resh, cabeça. Então, pó em hebraico significa olho, boca e cabeça, né? E como que o inimigo, a serpente, o inimigo de Deus vai se alimentar? Não é do pó da terra? Então, dessas coisas em nós. Que é o que? O olho, certo? A boca e a cabeça. Então, para o olho ele vai nos seduzir. Ele vai nos seduzir com o olho. Nós vamos enxergar as coisas deste mundo. Nós vamos olhar pelo olhar da ciência. Vamos achar que vamos seguir vários ventos de doutrinas. Depois, a boca. Ele vai nos pegar naquilo que nós consumimos. Naquilo que nós falamos. A Bíblia vai dizer que a boca, a língua, a fala, o que nós falamos, é uma arma perigosa. E você sabe aquele que ele mantém a sua boca sob total domínio, falando só sobre as coisas de Deus. E o último, cabeça. Cabeça que é o quê? O pensamento, são os pensamentos. Então, se nós não tivermos uma vida consagrada, entregada ao altar de Deus, nas mãos dele, a grande serpente vai se alimentar. E como ela vai nos atacar é essas 3 coisas, que nós somos formados de pó. Que é o olho, que é a boca e a cabeça. Esses 3 aí, né, que vai ser o alimento de Satanás. Vai ser o laço do passarinheiro, a seta do mal em nossas vidas. É aí que ele vai entrar, através da sedução dos olhos, é através daquilo que nós ingerimos de errado, uma palavra ingerida errado, uma palavra a qual nós comemos erradamente, ou que nós pronunciamos em forma de condenação, em forma de contenda, de briga. Irmãos, não há mais briga, dissensões, não há mais tempo para isso. Não, vamos se unir, espalhar o evangelho. A serpente, ela está para instalar o seu reino aqui na terra já, da grande tribulação. Não ficamos julgando uns aos outros, não. E por último, a cabeça e pensamentos, que é só o Espírito Santo, né? Aquilo que é espiritual discerne bem as coisas espirituais. Porque o que é carne, o que é corpo, só sabe das coisas do homem, das coisas aqui da terra. Lá em Mateus 16, 24, 16, 23, vai repreender Pedro, vai dizer, para trás de mim, Satanás, porque vós não conheceis as coisas que é de Deus, as coisas que é de espírito, mas só conhece as coisas que é desta terra, as coisas dos homens. Amém? Amém. Eu quero deixar essa mensagem poderosa para vocês essa tarde. Vocês possam refletir grandemente nesse vídeo. E também tem um vídeo no nosso canal que chama A Mente de Cristo, né? E aí você vai interligar essas 2 mensagens, vai trazer um crescimento espiritual para você que deseja, para você que quer ver a mente de Cristo e ver Ele face a face, porque está chegando a grande hora. Amém, irmãos. Obrigada pela atenção de todos, que vocês possam curtir e compartilhar, né, esse vídeo. Não para poder ter público, né, mas sim para que essa palavra, né, a palavra de Deus, a verdadeira palavra, aquela que está escrita na Bíblia, através da revelação do Espírito Santo, está chegando a muitas pessoas que necessitam dela, né? Eu agradeço a todos, muito obrigada. Eu também agradeço a todos, que nós possamos aí sempre estar alimentados da palavra de Deus, que nós possamos tomar do sangue de Jesus Cristo, nos alimentarmos do seu corpo, e nós podemos
então permanecemos fortes. Né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E através da palavra, da decisão, da fé, nós podemos vencer este mundo. Amém? Eu vou deixar só um versículo para vocês refletirem, né? Tá lá em Romanos 12, 2, vai falar assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Que vocês possam viver a boa, perfeita e vontade agradável de Deus para as suas vidas, através da renovação da mente, através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos estar orando, pequena oração para que o Espírito Santo de Deus age em nós, porque nós lançamos a semente a uma bolsa de sementes em nossa casa que se chama a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é a grande sementeira de Jesus Cristo, de Deus na terra. E a semente pode ser diária, basta só você meditar. Então vamos estar orando através do Espírito Santo para que Ele possa fazer frutificar essa semente, nascer. Grande Deus e eterno Pai, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o único Salvador, que o Seu Filho Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor, que através do Seu Espírito Santo, que Ele possa vir fazer brotar essa semente em nossos corações, que Ele possa, Senhor, desvendar tudo aquilo, meu Pai, que nós não conseguimos ver com os olhos carnais, mas que Ele possa dar para nós olhos espirituais, que nós possamos caminhar, que nós possamos agir, pensar e fazer através dos nossos olhos, através da nossa boca, através da nossa mente, fazer as coisas espirituais, para que num grande dia nós sejamos aprovados, nós sejamos salvos, que nós possamos ganhar um grande galardão do Senhor lá no céu, e aqui na terra nós cumprimos o nosso propósito. Nós doamos a nossa vida, ofertamos a nossa vida nas suas mãos, crendo que o Senhor tem a total liberdade de agir e vai agir em nossas vidas e na vida de todos aqueles que querem a Ti. Amém.